empolgado. São os animados. Atos capítulo 8, verso 1 em diante. Se der para colocar, eu agradeço. Atos 8, a partir do verso 1, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samária. E uns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava. Pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Pelo que houve grande alegria naquela cidade. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo da Samária, e dizendo ser ele um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinha fazendo pasmar com as suas artes mágicas. Mas, quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os da Samária haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles havia descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: vá a tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois dessa tua maldade, e roga ao Senhor, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Eles, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Aleluia! Aleluia! Deus vai restaurar a sua igreja exatamente como é em Atos dos Apóstolos. Eu não tenho dúvida. E Deus restaura em fases. E essa nova fase é a fase do evangelismo que Deus está trazendo para restaurar o evangelismo na terra. Mas uma coisa que me chama a atenção é que toda vez que Deus vai restaurar uma fase, é necessário uma semente de aliança. Obrigado, um amém. Sempre, presta bem atenção porque isso é forte, sempre que Deus vai restaurar uma fase da restauração da igreja, há necessidade de uma semente profética. Quando vocês andam um pouquinho para o Atos 7, antes do 8 que eu li, você descobre que Estevão
estava evangelizando e fazendo milagres. Mas mataram Estevão. Estevão morreu, derramou sangue. As suas próprias vestes foram colocadas aos pés desse homem, Saulo, que estava perturbando a igreja. Estevão viu os céus abertos. O que eu estou dizendo? Ao morrer, ele se tornou a semente profética para o avivamento de Atos dos Apóstolos. Porque logo em seguida começou o grande evangelismo. E começou aonde? Na pior cidade que existia, a cidade que era totalmente espírita, macumbeira, etc., que era Samaria. E ali que começou o evangelismo. Porque antes alguém pagou o preço. Eu, quando eu vi isso, me assustei, porque eu lembrei que alguns dias atrás faleceu um dos grandes evangelistas do mundo, Reinhard Bonk. Eu vou repetir. Quando Reinhard Bonk faleceu, para mim, eu pego essa palavra e digo: a semente já foi lançada profética. A semente profética já foi lançada. E agora Deus está abrindo os céus, porque os céus já estão abertos. Porque quando Estevão faleceu, ele já viu os céus abertos. Eu tenho certeza que quando esse grande missionário, que é Reinhard Bonk, quando ele faleceu, os céus se abriram definitivo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Põe a mão no nome de alguém e fala: os céus estão abertos. A semente profética já foi dada. É importante porque a palavra de Deus diz que o próprio Jesus falou: se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas quando o grão de trigo morre, há uma grande explosão. Irmão, deixa eu falar algo para você. Deus não fez à toa um milagre na nação, na área do governo. Deus não colocou um homem só para colocar, dizer que ele gosta de Deus, que ama a Deus. Deus colocou alguém para abrir os céus civilmente. Mas a semente profética e espiritual também já foi plantada. Não sei se você está recebendo. Eu tenho certeza absoluta que não existe nada que pode impedir o evangelismo de 2020. Quando a gente volta para o texto do capítulo 8, você descobre que os apóstolos e profetas já estavam operando. Eles já estavam operando. E o Brasil tem um celeiro de apóstolos e profetas. O Brasil, em relação ao mundo, é o lugar que mais profeta e apóstolo tem. E já estão operando. Em todos os lugares estão operando de alguma maneira. Independente se eu gosto do tipo de um ou de outro, não importa. De alguma maneira eles estão operando. E se eles já estão operando, chegou o momento de Deus pegar e retomar isso e colocar como prioridade para que o apostólico e profético seja a plataforma para o pulo do evangelismo sobre as nações. Naquela época foi necessária uma perseguição. A Bolívia precisou de uma terrível perseguição, mas Deus ouviu o povo. Muitos morreram ali. A semente foi lançada. Muitos só vê o jornal e olha que benção. Agora a presidente que assumiu foi com a Bíblia na mão, falou: a Bíblia vai voltar para a nação. Mas antes, tem que saber que muitos morreram. A semente foi plantada. Deus nos livrou de muitas mortes. Então nós estamos pegando algo, porque quando Deus colocou Israel e abençoou o Brasil para a aliança com Israel, e esse nosso presidente trouxe isso, nós estamos agora aliançados com Abraão de novo. Então nós temos a mesma bênção. Põe a mão no ombro de alguém e diga assim: você está vivendo o melhor tempo desse país. E aqui vai uma palavra. A mensagem que Felipe Evangelista trouxe, aleluia. Qual era a mensagem que salvou até o maior pai de santo? A mensagem tinha duas características: reino e o nome de Jesus.
Ele não trouxe nenhuma mensagem teológica, nenhuma mensagem de 4 leis espirituais. Ele não trouxe nada para falar. Ele trouxe a mensagem do reino. E qual é a mensagem do reino? Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. E qual é a mensagem do nome de Jesus? O nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que só Ele é o Senhor. Essa é a mensagem que salva. Meu irmão, 2020, você não se preocupe, que a estratégia é outra de evangelismo. A estratégia, se Atos dos Apóstolos, tem que ter sinais e maravilhas. E aí você vai dizer o que vai acontecer com os apóstolos e profetas. São eles que vão colocar a casa em ordem. Porque o evangelismo não está preocupado com libertação. O evangelismo está preocupado em salvar as vidas e fazer milagres. Então Simão, pai de santo, se converte, mas não estava liberto. E continuou ao lado do Filipe, ainda vendo tudo, e o Filipe deixou. Mas quando chega João e Pedro, aleluia, chega os apóstolos e profetas, bota o dedo na cara e diz assim: meu filho, se arrepende. Você está em laço ainda. Olha o teu irmão, fala assim: o apostólico e profético, a partir de 2020, vai ter que funcionar muito mais para colocar a igreja em santidade. Isso é forte, irmãos, porque são bases que a gente não pode esquecer. O grande problema do ser humano, não de vocês que vieram, é que quando a gente entra no espiritual, as pessoas ficam tão animadas com certas coisas que só tocam aquilo a partir dali. Aprendemos a adorar, amém, aí só adoramos. Não, tem que ter louvor também. Aprendemos a intercessão, não só intercede, não, temos que orar também. Vamos aprender evangelismo, mas não pode esquecer o apostólico e o profético. Os 5 ministérios têm que funcionar para que o evangelismo atinja o verdadeiro resultado que Deus quer. Põe a mão no ombro de alguém e deve ser: se você não crê ainda, você vai ver que a partir de 2020, a maior manifestação de colheita de almas que você nunca tinha visto até agora. Pastores que estão aqui, não se animem para fazer o evangelismo sem pensar no resto. Porque quando uma igreja é só evangelista, ela enche e esvazia. Enche e esvazia. Porque precisa de alguém para tirar os carrapatos. Precisa de alguém para ensinar a palavra. E precisa de alguém para libertar e curar, para que essa pessoa não saia. Valeu? E o mais legal, que Filipe evangelizava para os pais de santo, para os satanistas de lá, e disse que já se batizavam. Ah, não vou descer. Até quando os pastores vão ficar com essa mania de ficar fazendo cursinho de batismo? Eu fico pensando, Filipe evangelizou, os caras batizaram. Agora vocês têm que ir para Jerusalém, que tem uma conferência lá, vocês vão ser discipulados, depois vai batizar. Irmão, evangelizou, aceitou Jesus, já batiza. Eu sempre prego algo nas igrejas, mas assim nunca falei aqui, mas vou falar geral. Fala. Por que Deus não permite que eu seja pastor de uma igreja local? Porque eu seria a igreja mais doida que existe.
Para começar, os obreiros meus não ficariam por aí só fazendo o que fazem. Ficariam na porta com bombonas de óleo nas costas e um espiche, todo mundo que ia, tchu, 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 azeite em todo mundo. Satanista não ia conseguir entrar na minha igreja. E no primeiro banco, jamais teria VIPs. Não vocês, aqui é outra coisa. Calma. Nos cultos normais, no primeiro banco só sentaria pessoas que vieram pela primeira vez, que nunca aceitaram Jesus. O privilégio é deles. E os bancos seriam especiais, porque minha igreja teria 2 andares. Em cada cadeira da primeira fila tem um alçapão embaixo. E antes da pregação, do louvor, de tudo, antes de tudo, é falar para eles aceitar Jesus. Falar de Jesus para ele. E cada um que levantasse a mão, aceita Jesus, apertava o botão, já caía na piscina lá embaixo, já saía batizado. Aleluia! Põe a mão do teu irmão, faz 2020. Vai ser necessário a voltar ao que era a igreja primitiva. Quando você recebe essa palavra? Eu quero que você fique em pé, que eu vou liberar a palavra profética. Nós já estamos no ano novo. O ano bíblico começou no final de setembro, começo de outubro. O nosso ano gregoriano é 2020, mas o ano judaico é 5780. E 5780 tem uma lei, uma letra, Pei. E essa letra tem significados proféticos para nós. Mas a grande chave da palavra profética para 2020, o ano das boas notícias. E esse vai ser o nosso banner 2020 para todas as igrejas da nossa rede. Ano das boas novas de Deus, década do evangelista. Aleluia! 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 E antes que alguma pessoa que não entendeu diga, pastor, mas vocês não erraram não, década começa em 2021. Irmão, existe a década gregoriana e existe a década Kairós de Deus. Nós não vivemos pela década gregoriana. Deus falou 2020, começa a década do evangelista e acabou. Essa letra P ou Pé, com H, está relacionada na Bíblia ao número 80. E esse número é identificado como 2020 e será conhecido como tempo da palavra e das boas notícias de Deus. Teremos a maior visão de evangelismo que você já pensou. Se você lembrar do passado, aquilo é pouco perto do que Deus vai começar a fazer a partir de agora. Nós vamos ver o movimento missionário voltar a ser forte. Oh, aleluia! E aí haverá as grandes colheitas, porque se tem missões, teremos colheita, a verdade. Oh, meu Deus! Haverá um enorme aumento da manifestação do sobrenatural de Deus e seus milagres entre os homens. Porque não há evangelismo sem milagres. Deus se manifestará em toda a sua grandeza e poder. Aleluia! Eu sei que passa na cabeça das pessoas que nós estamos na América Latina com muitas crises. E ainda existe crise no Brasil. Ainda não saímos da crise totalmente. Temos uma visão, uma esperança. Mas estamos em crise ainda. Porque o PT acabou conosco. Vamos levar alguns anos para recuperar tudo que eles tiraram de nós.
Alô? Teve uma turma das 7 semanas aqui que eu falei que eu vou falar agora. Eu não consigo imaginar um crente ser petista. E quando eu terminei de falar, uma mulher se levantou e foi embora. Meu irmão, as crises que estão assolando as nações, não só crises financeiras, mas nós estamos vendo acontecer crises naturais, terrorismo, terremotos, tem aumentado, é verdade, tráfico de mulheres, corrupção, pragas, tráfico de drogas, crise na família, crise pessoal. Mas o Senhor falou que a crise de agora vai ser a maior terra fértil para as grandes oportunidades de evangelismo. Não, eu vou repetir, é na crise que Deus vai levantar os evangelistas para mostrar que quem está com Deus não tem crise. E a onda de empreendedorismo será muito maior, porque Deus vai levantar os sustentadores da obra. Deus não faz obra pela metade, Deus não faz obra pela metade. Meu Deus. E sabe quem Deus vai levantar mais por causa de fazer negócios? As mulheres. Muitas mulheres vão segurar a família, enquanto os maridos vão estar correndo atrás do evangelismo. A mulher será o grande sinal evangelista de 2020. Vou repetir, a mulher será o maior sinal evangelista de 2020. Oh, aleluia! Aleluia! Quero dizer para você que a partir de hoje, você tem que ficar atento às oportunidades que Deus vai dar para semear em projetos evangelísticos. Porque a sua bênção econômica vai estar determinada por aquilo que você investir em projetos evangelísticos. Põe a mão do teu irmão e fala assim, tem mais. As portas abertas e a graça divina seguirão para os eventos cristãos em Israel. Vai haver um mover extraordinário para aqueles moveres que forem para Israel. Deus vai trazer uma iluminação diferente em Israel, um discernimento diferente, e vai abrir muitas portas com os judeus. Altares regionais de adoração e louvor serão a base para 2020. Meu irmão, não existe profético e apostólico sem uma base de adoração. Não existe. O ano 2020 será conhecido como o ano de Deus para acelerar a reinvenção e a renovação da igreja e dos seus pastores. Põe a mão no ombro de alguém e fala assim, você vai deixar aquela unção velha. Deus vai te dar uma unção nova. E eu termino com essa frase, que eu espero que entre no teu espírito. Será um tempo glorioso de reabrir velhos poços. Deus voltará a derramar o espírito de avivamento em nações e cidades em que anos ou séculos atrás faziam isso e pararam. Deus vai reavivar e abrir os poços novamente da tua cidade, do teu ministério. Vai abrir os poços de novo de tudo que estava entulhado. E se você crê, dê o maior aplauso ao Senhor. Aleluia! 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 Faço questão que o apóstolo Joel encerre nos abençoando, que além de ser o apóstolo dessa igreja,
faz parte do meu sangue, do meu DNA, e também porque ele me deu uma carteirinha de pastor desta igreja, sem salário. Então, eu peço para ele, nesta igreja, como autoridade para abençoar e encerrar. Amém. É que aqui para receber salário tem que passar pelo estágio. Ele está ainda no período probatório. Pega na mão de alguém, por favor. Somos gratos a Deus pela vida da Missão Shekinah, amém? Quando nós abrimos as portas da nossa igreja todas as segundas-feiras, nós somos abençoados. A nossa igreja tem crescido, tem avançado, tem prosperado, porque nós cremos que a Shekinah é uma terra fértil. Centenas e milhares de pessoas têm conhecido a Jesus, têm se libertado e têm sido consolidados, porque essas portas estão abertas. Então nós plantamos e nós colhemos, é uma lei. Então olhar para meu tio Géser, minha tia Cleide, olhar para cada líder aqui da Missão Shekinah, é olhar para a manifestação da glória de Deus. Amém? Feche os olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós olhamos para Ti nesta noite como a nossa única fonte de fé, de esperança. Em nome de Jesus de Nazaré, seja selado no céu e na terra tudo que foi ministrado nesta noite. O nosso coração é Teu, a nossa vida é Tua. Declaramos o quanto nós Te amamos, o quanto nós queremos praticar a Tua palavra. Que se levante aqui uma geração de homens e mulheres evangelistas, que as nossas igrejas sejam mudadas, transformadas, que venha a santidade, que venha o crescimento, que venha o avanço, que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja. Nós nos levantaremos em fé nesta nova década para declarar Jesus Cristo nesta nação, Jesus Cristo nas nações, em nome de Jesus. Pai, ministra a bênção e derrama a bênção sobre cada pastor, cada igreja, cada líder, cada membro. Deus amado, que seja 2020 um ano de prosperidade, um ano de crescimento, um ano de abundância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Deixa eu declarar a saída sua. Aleluia. Nós abençoamos cada um. Te agradecemos porque você faz parte da nossa história. Somos gratos aos pastores da rede, os apóstolos, profetas que estão aqui. Tem filho espiritual que veio de Londrina, de Cosmópolis, de Campinas, vieram Sumaré, vieram de muitas cidades. Nós te agradecemos. Queremos também honrar o irmão Rogério. Estamos orando. Creio que Deus tem um chamado para a política, mais um homem de Deus para a nossa política brasileira. Amém? Deus confirmando será tremendo. Nós te agradecemos. Agradecemos a nossa família, que é linda, que abre mão de nós muitas vezes. Por isso, você é abençoado ao entrar e abençoado ao sair. Em nome de Jesus, declaramos um ano tremendo, 2020, porção dobrada. Em nome de Jesus, agradecemos ao coral, apóstolo Nailton, todo o trabalho que teve. E eles estão aqui firmes. Tem galardão para vocês, amém? Equipe de dança e todas as equipes que durante este ano nos serviram. Também ali na filmagem, nós agradecemos. Deixamos de falar do Givanildo e do Diego e da Ruth. Oh, perdão. Eles trabalham ali na área administrativa. E de repente a gente olha tanto o ministerial, esquece do administrativo. Mas louvamos a Deus pela vida de vocês, viu? Amém? Vão na paz, um ano novo abençoado. Porção dupla, em nome de Jesus. Amém.